Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Live surpresa. E aí, como é que vocês estão nessa noite de quarta-feira? Boa noite, Fred. Boa noite, Iris. Boa noite para quem está chegando. Uma live surpresa, dá uma agitada nesse Instagram. Ah, que legal, pô, vocês estão lá de Portugal. Nossa, que legal. Seja bem-vindo. Boa noite, Malu. Boa noite para quem está entrando, boa noite para quem está chegando. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas hoje? Me contem. Agitadas? Tranquilas? Boa noite, Josi. Como é que tá indo esse meio de semana? Pensando aqui no assunto que a gente pode falar hoje. Boa noite, Raquel. Tem algum assunto que a gente pode abordar hoje, pessoal? Qual assunto vocês estão sentindo que a gente pode conversar hoje? Pensando aqui. Deem aí um norte para mim. Qual assunto vocês acham que a gente pode abordar hoje, conversar? Boa noite, Carol. Boa noite, Sara. Estou lendo o seu livro, gostando muito, mas dei uma paradinha para absorver, muito grande. É muita informação, né? É bastante informação mesmo. Não é, acho que todo mundo que tá lendo, que eu estou recebendo nos feedbacks, a maioria das pessoas estão falando isso, falando que não é um livro para você ler assim de um dia para o outro, assim, sabe? Não é um livro para você ler devorando. É um livro que você tem que literalmente assim, ir estudando o livro, sabe? É como se fosse um estudo. Esse livro literalmente é para ficar para posteridade, sabe? É um livro que assim vai perdurar por muito tempo porque tem todas as informações, assim, todas não, né? Mas assim, em grande parte tem muito sobre o plano espiritual no livro. Então é um livro de estudo, assim, sabe? Que bom que você está gostando. Alguém deu um tema aqui, lei da atração. Lei da atração. Vocês sabem o que é lei da atração? Eu queria, antes de eu falar sobre esse possível tema, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por lei da atração? De verdade, o que vocês acham que é lei da atração? O que vocês entendem por lei da atração? Ah, lei da atração para mim é isso, para mim é aquilo. O que vocês acham que é? Só para eu ter uma noção assim do que vocês entendem por lei da atração, para eu poder falar sobre isso. Escreva aí para mim. O que vocês entendem por lei da atração? Atrair o que coloca foco? Um espelho do que emano? Sintonizar. Causa e efeito. Sim, causa e efeito, sim. Mas o que causa o efeito? Porque fala-se muito sobre lei da atração disso, né? Atrair o que eu coloco foco, né? Um espelho do que emano. Beleza, mas o que a gente emana no sentido de o que é essa emanação? O que é essa emanação? Causa e efeito, mas o que é a causa? O que causa um efeito?
A maioria das pessoas chamam lei da atração de força, no sentido de fazer força com a mente, sabe? De ter que ficar se esforçando com a mente, de focar com a mente e tudo mais. As pessoas, elas reduzem muito, né, a lei da atração. As pessoas reduzem muito a lei da atração à força do pensamento, assim. Mas isso é incompleto, essa fala, na verdade. Tô olhando aqui o que vocês estão falando. Alguém já falou aqui, ó, são nossos pensamentos. Nossas ações e pensamentos causam um efeito. Então, na verdade, pessoal, essa é uma meia-verdade. É uma informação incompleta. A lei da atração, na verdade, é a lei da intenção. Só que o que a gente entende por intenção? Lei da atração, primeiro de tudo, lei da atração não é desejo. É intenção. O que é uma intenção? Intenção é quando nossos pensamentos estão mentalizando alguma coisa. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo nas aulas de yoga que eu dou. Quando a gente começa a aula, a gente sempre intenciona o que a gente quer da prática, o que a gente quer para o nosso dia, para a nossa semana, para as nossas vidas. Sempre no início de cada aula, a gente tem esse momento de conexão interna, de intencionar algo para as nossas vidas. Mas o que é uma intenção? A intenção é a gente mentalizar uma coisa do futuro, só que a intenção ela vai estar incompleta se a gente ficar só na mente. A gente precisa sentir o futuro acontecendo no momento presente. Então, uma intenção é uma conjunção da mentalização futura com o sentimento de como se o que a gente está mentalizando já estivesse acontecendo. Ou seja, a nível de sentimento já é uma realidade. Então, se você mentaliza uma coisa, mas você sente medo, escassez, ansiedade, insegurança, o que você na verdade vai mentalizar, o que na verdade você vai atrair, vai ser o que você mentalizar, só que com esses sentimentos. Ou seja, você vai atrair algo que vai corroborar o sentimento. Em termos de lei da atração, o pensamento é como se ele fosse um pincel. E isso está escrito no livro, inclusive. Ou não? Não lembro. O pensamento é como se fosse um pincel. E o sentimento é como se fosse a tinta. Se você pega o pincel, o pensamento, e você não coloca na tinta, no sentimento, se você pega um pincel vazio e coloca e bota para pintar, o que você vai pintar? Você vai pintar nada, porque não tem tinta. Um pensamento sem sentimento, ele é como se fosse um pincel sem tinta, um cavalete, você não está pintando nada. Você só está ali fazendo força com o pincel no cavalete, tentando pintar alguma coisa, mas não vai sair nada. E o que acontece se você for só sentimento e não ter o mínimo de pensamento, de racionalidade? Você não vai ter nada para pintar, vai ser um caos. Uma pessoa que é muito emocionada, sem o mínimo de razão, essa pessoa é um caos. Ela cocria coisas caóticas. Sabe aquela pessoa que está sentindo muito o tempo todo, muita intensidade emocional, mas zero racionalidade, ou pouca racionalidade? A pessoa simplesmente vai agindo de acordo com o que ela sente. Sabe aquela pessoa que é muito afetada emocionalmente com tudo e qualquer coisa e fica naquela montanha-russa de emoção? Você vai perceber que a vida dessa pessoa é um caos. É como se você pegasse um balde de tinta e tacasse no cavalete. Você vai ter beleza? Você vai ter ordem? Você vai ter harmonia? Não. Você vai ser tinta jogada. É o caos. Então a gente precisa ter tanto o pincel em dia, a gente precisa ter uma boa mente, a gente precisa ter uma boa racionalidade e a gente também precisa ter bons sentimentos. A gente precisa ter uma tinta de qualidade. Porque tinta sem pincel é caos. Pincel sem tinta é nada. É vazio existencial.
Então, a lei da atração, ela é uma conjunção bem equilibrada entre mentalizar com a mente o futuro e sentir esse futuro como se ele já fosse realidade. Já está acontecendo. Você não vai ficar rico. Você já tem que sentir que você já é rico. Você tem que agir como se você fosse rico. Obviamente, sem ser um suicida econômico, né? Mas você tem que agir como se já fosse. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falou que uma amiga dela fez o seguinte: a amiga dela estava com muita dificuldade de conseguir um emprego novo. E aí, o que a amiga dela fez? Decidiu criar uma rotina que ela iria agir como se ela já estivesse empregada. Então ela montou uma rotina, literalmente, de fato, de como se ela estivesse indo ao trabalho. Só que o trabalho dela, na verdade, era um escritório. E aí, no tempo de trabalho, ela estaria estudando, ela estaria fazendo alguma coisa que, de fato, fosse promover um crescimento profissional para ela. Então, ela acordava na hora que ela tinha que acordar, como se ela fosse trabalhar, tomava café da manhã no momento que fosse, como se ela fosse trabalhar, se arrumava como se ela estivesse indo para o trabalho, e aí sentava no escritório, trabalhava, sei lá, de 9 a meio-dia, 1, horário do almoço, e depois voltava. E ela foi seguindo essa rotina. Ela tinha muita dificuldade de arranjar um emprego. Muita dificuldade de arranjar um emprego. E aí o que aconteceu? Um mês depois dela fazer isso, ela estava empregada e no emprego melhor do que ela esperava. Ela disse que ela conseguiu um emprego melhor do que ela esperava conseguir. Em um mês. Algo que antes, simplesmente, ela não conseguia. Por quê? Porque ela uniu pensamento, mentalização, ela uniu sentimento, porque ela já agia como se estivesse empregada, e ela uniu ação. Então ela uniu pensamento, emoção e ação. Três contextos vibratórios. Lá no meu livro Histórias de um Médium, eu enumero 5 contextos vibratórios. Porque vibração, pessoal, não é só pensamento. Vibração inclui mais do que pensamento. Na verdade, a vibração é um contexto vibratório. Porque o que faz a média da nossa vibração não é só pensamento. Ficar lá, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, mas sentindo como se fosse pobre, é um complexo neurótico isso aí, né? Uma neurose isso aí. Então, pensamento, sentimento tem que estar em harmonia. Isso é o principal. Mas existem outras coisas que a gente faz ou deixa de fazer que influenciam o nosso contexto vibratório, como, por exemplo, a ação. A ação, como eu falo no livro, é o que cristaliza o contexto vibratório. Então você está pensando, você está sentindo, quando você vai agir, isso é como se fosse cristalizar. É como se você reforçasse aquilo que você pensa e você sente através da ação. Então ela conseguiu um emprego melhor do que ela esperava, porque ela começou a agir como se estivesse empregada, ela começou a sentir como se estivesse empregada, e ela mentalizava como se ela estivesse no emprego. Então, em um mês, ela conseguiu algo melhor do que ela esperava, coisa que em mais de meses ela não estava conseguindo. É assim que se utiliza a lei da atração com equilíbrio e com, enfim, a maneira correta de fazer. Ficar só no pensamento, não, estou empregado, não, eu vou conseguir, cara, não adianta nada. Tem que sentir como se já fosse verdade. E não adianta forçar o sentimento. Não adianta forçar o sentimento. A gente precisa utilizar o nosso intelecto para a gente criar maneiras sábias e inteligentes para a gente não fingir fantasia, porque a nossa mente sabe. A nossa mente sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não criar fantasia. No sentido de a pessoa fica lá, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, mas a tua mente subconsciente está lá, que rico o quê, meu querido? Tu tá rico onde? Tá rico nada. Abre a tua conta bancária, tu vai ver, tá zerado. Então a pessoa ela fica num conflito interno. Porque ela fica repetindo que tá rica, mas ela não tá rica. Então, qual é a melhor maneira nesse sentido de começar a usar a lei da atração de maneira correta? Ao invés de pensar, sou rico, sou rico, sou rico, começa a pensar formas de ganhar dinheiro, formas de fazer dinheiro.
renda extra. Por quê? Você não está rico, mas você está caminhando para isso. E aí você pode sentir como se tivesse acontecendo uma ideia criativa que vai fazer você ganhar dinheiro. Isso é uma maneira de você não conflitar com a tua mente. Porque se você está sem dinheiro, você precisa fazer dinheiro. Então você não precisa necessariamente ficar, eu tô rico, tenho muito dinheiro. Se você vai ter dificuldade de sentir isso. Você pode começar a sentir, por exemplo, como seria acordar com uma ideia maravilhosa que vai fazer você ficar rico. Pronto, você vai fazer dinheiro. Você não corta o processo, entendeu? Isso são maneiras habilidosas de usar a lei da atração da maneira correta. Por exemplo, relacionamentos. Eu quero usar a lei da atração para relacionamentos, Henrique. Beleza, e agora? Cara, age como se você já tivesse um relacionamento. O que você faria aos finais de semana se você tivesse um relacionamento? Eu iria ao cinema. Beleza, vai ao cinema sentindo como se você estivesse indo bem. Sabe, você está feliz indo ao cinema. E você gostaria de compartilhar essa felicidade com alguém. E aí você pode mentalizar uma pessoa legal indo com você, sentindo isso, tipo, cara, você é muito legal, sabe? Seria muito legal estar aqui com uma pessoa. Você precisa estar sentindo essa alegria. O que você faria no dia a dia? Como seria a sua rotina? Como seria, sabe? O que você faria? Eu iria, sei lá, quarta-feira à noite, porque é hoje, quarta-feira à noite, eu iria cozinhar para o meu namorado ou para a minha namorada. Beleza, faz isso. Cozinha como se você estivesse fazendo para alguém que você ama. É obviamente que você não vai montar um prato e vai deixar o prato lá com a comida esfriando. Obviamente que não é isso. Mas você vai fazer com esse sentimento. E você vai mentalizar. Tipo, nossa, eu tenho certeza que uma pessoa gostaria dessa comida. E você vai sentir isso, sabe? Você vai adaptando a tua ação para mentalizar e sentimento. Tá ok. Por exemplo, eu escrevo livros. Como que eu utilizaria a lei da atração da maneira correta? Mentalizando, tipo assim, como que seria eu tendo vendido 1 milhão de livros? Como que eu iria me sentir? E aí eu mentalizo, 1 milhão de livros vendidos, como que eu iria me sentir? Nossa, eu ia me sentir alegre, feliz, eu iria estar, tipo, sei lá, fazendo dedicatórias, eu estaria, sei lá, fazendo podcast, não sei. Entende? Eu estaria mentalizando esse momento, sentindo como se esse momento já fosse uma realidade. Eu andaria na rua, tipo, eu vendi 1 milhão de livros. Como que eu me sentiria andando na rua, eu sabendo que eu vendi 1 milhão de livros? E eu ando na rua assim. E aí eu vou nutrindo esse sentimento. E o sentimento vai ficando mais forte. Ou seja, o meu campo eletromagnético vai ficando mais magnético. Porque pensamento é elétrico, é rede nervosa. E sentimento é magnético, é coração. Mexe com o campo eletromagnético do corpo. O coração tem um campo eletromagnético 300 vezes mais forte do que o cérebro. O campo eletromagnético mais forte do corpo é o coração e nem é o cérebro. É o coração. O coração emite eletromagnetismo de 30 a 300 vezes mais do que o cérebro. Ou seja, o sentimento é muito mais forte do que a eletricidade cerebral. E aí o sentimento vai ficando mais forte. A certeza vai ficando mais forte. E aí, pum, manifesta rapidinho. Quanto mais você vai treinando isso no dia a dia, todo dia, o sentimento de certeza, de fé, que a fé é isso, é essa certeza naquilo que a gente ainda não conhece, esse sentimento vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E isso se manifesta assim. Isso é lei da atração, da maneira correta de se fazer. Quer ver? Você sabe o que é lei da atração para o povo indígena? Dança da chuva. Você sabe como é que é a dança da chuva dos indígenas? As pessoas acham que dança da chuva, os índios botavam lá os cocá e tudo mais e ficavam dançando para a chuva e cantando os negocinhos para a chuva descer. Não é assim que eles faziam, não. Sabe como é que é o ritual de dança da chuva dos índios? Ao mesmo tempo em que eles dançavam eles dançavam pedindo pela chuva, eles sentiam como se já estivesse chovendo. Então eles cantavam
E conforme eles cantavam, eles iam sentindo como se a chuva estivesse caindo, molhando o rosto, o corpo, molhando o cabelo, o chão ficando ilameado, eles pisando no chão ilameado. Eles começavam em grupo assim, de, sei lá, centenas, todo mundo junto, sentindo como se a chuva já estivesse acontecendo. A chuva já estava acontecendo. Eles pisavam no chão com lama, o corpo molhado, o cheiro de terra molhada. E eles ficavam assim horas fazendo isso. E o que acontecia? Chovia, porque imagina, centenas de pessoas num contexto vibratório único ali, forte, potente, chovia assim. Entendeu? Isso é lei da atração. Estou olhando os comentários aqui. Dúvidas, perguntas, comentários sobre lei da atração? Henrique, na lei da atração, o professor Hélio Couto fala que temos que soltar, pois ao contrário haverá o efeito Zenão. O que é esse soltar? É desapegar do resultado. Essa é a segunda parte da lei da atração. A primeira parte é exatamente isso que eu falei agora. A segunda parte da lei da atração é o soltar. Mas soltar o que, Henrique? Soltar os resultados. Porque quando a gente age, a gente vai utilizando a primeira fase da lei da atração, a gente não pode querer controlar o resultado. A gente não pode querer controlar quando vai acontecer, como vai acontecer, onde vai acontecer. Tipo, a pessoa que está fazendo lei da atração para atrair um bom relacionamento. Ela precisa fazer isso de maneira leve. Ela não pode querer controlar onde ela vai conhecer a pessoa, como ela vai conhecer a pessoa, ou quem será essa pessoa. Porque tem gente que faz lei da atração querendo uma pessoa específica. Isso é amarração. Isso não é lei da atração, pô. Lei da atração é, você vai sentir, agir, sentir, pensar, mentalizar, como se você estivesse vivendo a melhor relação que você pode, que você quer, que você merece. Quem é essa pessoa? Sei lá. Não sei. Onde você vai conhecer essa pessoa? Sei lá também. Como? Que circunstâncias? Faz a menor ideia. Isso é o soltar. Quanto mais pressão você colocar, quanto mais pressão você for colocando, pior vai ficando. Como disse aqui, deixar o campo aberto para as infinitas possibilidades. E às vezes você fica lá martelando, não, tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquele emprego, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o universo está querendo te mandar um negócio muito melhor e você está travando. Então é deixar o campo aberto para as infinitas possibilidades. Mentaliza, sente, age, solta o resultado. Só fica fazendo isso. Ah, mas Henrique, quando? Já estou aqui há 2 semanas, não aparece nada. Fica mais 2, fica mais 3, fica mais 4, fica mais 5, fica mais 6. Uma hora vai. Quanto mais forte for indo o seu sentimento, quanto mais forte for ficando o sentimento de certeza de que isso já é uma realidade, é assim. Quanto mais forte você vai trabalhando o seu campo eletromagnético a partir do coração e não do cabeção, mais rapidamente você vai manifestando tudo e qualquer coisa. É o sentimento que manifesta, não é o pensamento. O pensamento ele vai moldar. Lembra? O pensamento ele é o pincel. O pincel ele vai moldar a obra de arte. O pensamento não cria a obra de arte. O pensamento é o pincel, ele vai modelar, você vai mentalizar. Você vai dizer como que você quer essa obra de arte. Mas quem pinta a tinta é o sentimento. Quem gera a atração, quem gera a manifestação é o sentimento. É muito mais importante vocês estarem atentos e atentas ao sentimento do que ao pensamento. Porque o sentimento é magnético. Vocês vão atrair de acordo com aquilo que vocês sentem.
não de acordo com aquilo que vocês pensam. Quer dizer, vão atrair também de acordo com aquilo que pensam, mas o campo eletromagnético do coração é 30 a 300 vezes mais forte do que o pensamento. Ou seja, vocês vão atrair com muito mais poder de acordo com o que vocês sentem do que o que vocês pensam. Muitas vezes é muito mais fácil mudar o sentimento do que o pensamento. Como? Senta, fecha os olhos, fica ali 15 minutos treinando sentir gratidão. Mas como, Henrique? Sente gratidão pelo teu corpo. Sente gratidão por você ter pulmão respirando. Tem gente que nem isso tem. Vai num hospital. Outro dia, por exemplo, domingo agora, eu fui fazer um trabalho voluntário num asilo de 23 senhoras idosas. Fui fazer tipo uma visita fraterna, né? Fui no centro espírita que eu frequento de vez em quando, eles fazem visita fraterna todo mês. E esse mês na verdade é um lar de caridade para idosas, em um convento. Cheguei lá, assim, tudo limpo, tudo lindo, assim, limpo, sabe, uma coisa. Mas eram pessoas que, se não fosse para aquele lugar, não tinha outro lugar para ir, sabe? E a gente chegou lá, as senhoras não tinham nada, sabe? As senhoras nem brigavam, porque elas não brigavam nem entre si na hora de comer, receber presente, porque elas não tinham nada. Elas literalmente vivem de doação. E aquilo me fez refletir, me fez pensar, sabe? Eu tenho tanto na minha vida, eu tenho tanto. Tem pessoas que não têm absolutamente nada. Então senta, pensa nessas pessoas que não tem nada e você tem coisa pra caramba, você tem um celular pra me ouvir, você tem ouvido que você tá me ouvindo, você tem olhos pra me ver, tem tanta gente que é cega. Então a gente tem muito o que agradecer. Quando a gente sai da nossa bolha de existência e a gente conhece as pessoas que existem nesse mundo, a gente vai ver que a gente tem muito o que agradecer. Então senta, fecha os olhos, 10 minutos, 15 minutos por dia, treina gratidão. Eu treino gratidão, por exemplo, todo dia que eu vou e volto da minha faculdade. Eu saio do metrô, é meu exercício de gratidão. Eu vou agradecendo do metrô até a faculdade, mais ou menos 1 quilômetro de caminhada, 1 quilômetro e pouquinho. Eu vou do metrô à faculdade agradecendo o quê, cara? Eu estou fazendo faculdade. Eu estou me formando na faculdade, vou me tornar psicólogo. Tenho pernas para andar, tenho um corpo saudável. Eu vou agradecendo pra caramba e vou treinando isso. Quando eu sento para meditar, todo final de meditação, eu agradeço aos mentores, eu agradeço a barba de Jesus, agradeço a proteção dos mestres que me acompanham, agradeço esse trabalho que eu faço, me sinto honrado pela confiança que eu vou agradecendo. Mas Henrique, e o pensamento? Pessoal, aí é só moldar. Se eu estou constantemente sentindo gratidão, basta eu moldar um pensamento na hora, pum, manifesta. Pouco tempo depois manifesta. Se eu estou constantemente sentindo gratidão, alegria, amor ao próximo, eu não preciso ficar mentalizando coisas o tempo todo. Na hora que eu quiser alguma coisa, na hora que eu precisar de alguma coisa, é só mentalizar. Mais importante, mais poderoso é o treino do sentimento. Nossa, Henrique, mas é muito difícil sentir isso hoje em dia. Desliga a televisão. Desliga a televisão, pô. Diminui o tempo de tela. Observa o que você está acompanhando nas redes sociais. Começa a buscar ambientes mais positivos, pessoas mais positivas. Mais importante é o sentimento. Então perguntaram aqui, então não é para correr atrás de algo, é para atrair através das ações? Não, a gente não precisa correr atrás. Na verdade, sim, a gente precisa tomar as ações, mas a gente não precisa ficar correndo com muito esforço. Pessoal, é o seguinte, se vocês estão percebendo, fazendo muito esforço para conseguir alguma coisa, muito, eu estou falando assim de excesso, para, respira, tem alguma coisa interna que está conflitando. Você está querendo alguma coisa, mas tem alguma resistência interna que está impedindo. É como se você estivesse correndo e, sabe aquelas cenouras de burro que você coloca na cabeça assim, a cenourinha fica ali, o burro fica andando? É tipo isso. Você está querendo a cenoura, você está querendo alguma coisa, mas tem alguma resistência interna. Tem alguma crença interna que está conflitando com o que você está querendo. É aquela pessoa que trabalha muito, 10 horas por dia, mas não vê dinheiro.
para, respira, tem alguma coisa interna que está conflitando aí. Às vezes é dependência emocional, às vezes é insegurança, e a pessoa está lá se esforçando muito, mas tem alguma coisa dentro dela que está sentindo algo diferente de abundância, algo diferente de prosperidade, algo diferente de crescimento. Geralmente é isso. A pessoa está se esforçando, ela está lá, mas o sentimento não está adequado. Ela não está sentindo alegria, ela não está sentindo gratidão. Às vezes ela está sentindo raiva de estar tendo que fazer aquilo. Então imagina, você está lá trabalhando pra caramba para fazer dinheiro, mas você está sentindo raiva de estar fazendo aquilo. Mas nunca vai conseguir dinheiro, pô. Você vai conseguir o quê? Problema, para você ficar com cada vez mais raiva. Então a raiva, ela vai atrair mais situações para você ficar com raiva. Enquanto que a gratidão vai atrair mais situações para você agradecer. Então, mesmo que você não tenha nada, se você tem alguma coisa para agradecer, essa alguma coisa vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar 6, que vai virar 8, que vai virar 20, que vai virar 30, que vai virar 50. Se você começar com uma coisa para você agradecer e focar nessa uma coisa só, essa uma vai virar 50 daqui a um tempo. Se você tiver uma coisa para você ficar com raiva e você ficar focando nessa raiva, daqui a pouco você vai ter 50 motivos para você ficar com raiva. Porque é o sentimento é a tinta, é o sentimento que cria. O pincel, o pensamento modela. Vocês estão entendendo isso? O quão é importante o sentimento na lei da atração? Na verdade é mais importante. Se vocês estão se esforçando demais, para, pensa, respira, relaxa. O sentimento não está adequado ao pensamento. E vocês vão perceber que o sentimento de vocês está atraindo mais situações para reforçar esse sentimento. Se vocês querem fazer dinheiro, se vocês querem ter uma boa relação, se vocês querem, um trabalho melhor, sentimento. Aí a pessoa quer mudar de emprego, mas ela vai para o trabalho dela sentindo ódio de ir para aquele trabalho. Sabe quando que ela vai conseguir manifestar um outro trabalho melhor do que aquele ali? Nunca. Ela vai sair daquele trabalho e vai para outro que vai reforçar esse mesmo sentimento. Então, começa a agradecer alguma coisa desse trabalho. Começa a agradecer qualquer coisa desse trabalho. Nem que seja você ter pernas para ir para o trabalho. Tô lendo os comentários. Eu pensei em dar essa aula no Mente Consciente mais especificamente, mais aprofundadamente. Mas eu posso colocar lá assim. Toda live eu coloco lá. Então daqui a um tempo eu coloco lá. (7 de agosto, pessoal, vamos ter uma live aqui e vamos ter também abertura de inscrições para o Mente Consciente, hein? (7 de agosto, aberturas para o Mente Consciente por condições muito especiais, tá, pessoal? Quem não entrou até hoje no Mente Consciente, depois de 7 de agosto, vai ter condições especiais para isso, hein? Aguardem. Vou dar uma grande abertura para todo mundo entrar no Mente Consciente. Vai ser uma live bem legal também. Pessoal, a gente precisa aprender a cultivar bons sentimentos. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos.
lendo livros. Tem um livro chamado Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza, um excelente livro para vocês lerem, que fala sobre isso também. O que a gente vê hoje em dia muito na internet sobre lei da atração, na verdade, pessoal, é muito superficial. É muito superficial. Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês agora é o conhecimento teórico, mas vocês têm que colocar em prática. Isso ninguém pode fazer por vocês. Isso é uma coisa que vocês vão precisar fazer no dia a dia. Vocês vão precisar criar uma rotina para isso. O mundo que a gente vive hoje, pessoal, não é um mundo que cultiva bons sentimentos, de uma maneira geral. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que é literalmente criado para que a gente tenha péssimos sentimentos. Se vocês forem perceber, pessoal, esse planeta é um jogo exatamente para manter a gente na Matrix. E o que é a Matrix? São pensamentos negativos, sentimentos negativos, baixa vibração. Matrix nada mais é do que baixa vibração. Quando a gente aumenta o nosso nível vibratório, a gente vai saindo da Matrix. A gente acha que sair da Matrix é, sei lá, cara. As pessoas inventam os negócios que eu vejo na internet, que é bizarro, sabe? Inventam uns trem, cara, que é a própria Matrix se atualizando nela mesma. Sair da Matrix nada mais é do que melhorar os teus sentimentos. Por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Jesus deu a chave para sair desse mundo. Qual é? Meu reino não é desse mundo. Jesus, você não fica com ódio, não. Jesus, você não fica com raiva, não. Meu reino não é desse mundo, não, cara. Eu tô aqui só de boa, tô aqui para dar meu rolé, tô aqui para passar a palavra, mas o meu mundo não é do meu reino, não é desse mundo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que para sair desse mundo que ele dizia é onde jaz o maligno, a gente precisa entender a elevar a nossa vibração. As coisas desse mundo, o que esse mundo tem a oferecer, de uma maneira geral, ainda é baixa vibração. Então, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, ou seja, a minha mente e meu coração estão em outra vibração. Se a gente não praticar isso no nosso dia a dia, pessoal, ninguém vai pegar vocês no colo para fazer isso para vocês, não. Tá? Eu aviso logo. Ninguém vai pegar vocês no colo. Principalmente no início. Vocês precisam fazer esse esforço de mudar o sentimento de vocês. Desliga a televisão. Eu nem tenho televisão em casa. Eu nem tenho televisão em casa. Quando eu quero assistir alguma coisa, algum filme, algum streaming, eu assisto no meu notebook, deito no sofá, na minha cama. Eu nem tenho televisão. É bom que tem até mais espaço na minha sala para botar planta. Começa a praticar, pessoal. É sério. Não vão achando que o mundo vai mudar e aí a vida de vocês vai melhorar e vocês não vão ter feito nada para isso, não, pessoal. A gente precisa fazer o nosso trabalho individual. E o trabalho individual mais simples é mudar o nosso sentimento. Começar a treinar, a sentir gratidão. Ah, mas Henrique, e as notícias? Eu vou ficar alheio do mundo? Eu sempre falo assim, notícia quando é muito ruim é que nem pólvora. Vai no vento. Não, notícia quando é muito ruim, tu vai ficar sabendo de qualquer maneira. Para de ficar caçando com notícia ruim. Para de ficar caçando vibração ruim. Para de ficar caçando sentimento ruim. Começa a ficar caçando sentimento bom. Começa a ficar buscando, treina os olhos de vocês para começar a caçar motivos para você agradecer. Anda na rua, ao invés de ficar buscando motivo para ficar reclamando, quebra essa hipnose mental que a gente foi condicionado a ter que ficar buscando resolver problema, coisa ruim o tempo todo. Começa a abrir os olhos e buscar coisas para agradecer, que vocês vão ver uma cacetada. Vocês vão começar a ver vários motivos para vocês agradecerem. Se vocês treinarem os olhos de vocês, criarem esse hábito. E um motivo que seja para agradecer, vão virar 2, que vão virar 4, que vão virar 8, que vão virar 16 e assim por diante. O ser humano foi condicionado a ficar buscando motivos para reclamar, porque literalmente é isso que a gente tem.
A gente precisa treinar os nossos olhos para começar a enxergar motivos para agradecer. Aquela pessoa que te ajudou, não sei, da última vez que teve um problema, você agradeceu a ela? Agradece de novo. Mas agradece. Sai agradecendo. Começa a treinar a agradecer. Tropecei na rua, Henrique. Agradece que tu não se esborrachou no chão, sabe? E, ao invés de reclamar que você tropeçou, começa a agradecer que você não caiu de cara no chão. Começa a treinar motivos para agradecer. Começa a treinar esse sentimento. Toda vez, eu tenho um ritual, toda vez antes de comer, eu rezo alguns minutos e eu agradeço o alimento. Eu não fico ali rezando Pai Nosso, Ave Maria e qualquer outra oração que seja tipo de cabeça, assim, mecanicamente. Eu agradeço do coração, o que meu coração está querendo dizer para aquele alimento naquele momento. E sai os negócios assim, muito espontâneo. Mas toda vez eu agradeço, boto as mãos e agradeço aquele alimento. Agradeço a disposição dele de nutrir o meu corpo. Agradeço o meu corpo por estar recebendo aquele alimento. Agradeço as pessoas que cozinharam aquele alimento. Agradeço a Mãe Terra por disponibilizar alimento. E eu vou encontrando motivos para agradecer. Daqui a pouco eu estou agradecendo o meu bairro, a minha casa, por me receber, por me proteger. Aí começa a agradecer meu notebook, meu celular. E esse sentimento vai crescendo. E eu começo a ter mais motivos para agradecer na minha vida. E quando eu quero criar alguma coisa, quando eu quero manifestar alguma coisa, basta que eu use o pincel. O pincel está lá, minha mente está lá. E aí eu simplesmente pego o pincel e uso esse sentimento, que é uma constante. Isso é lei da atração, pessoal, num nível, sabe, de maturidade espiritual. Mas Henrique, os problemas desse mundo? Meu reino não é desse mundo. Mas eu não sei das quantas e o que lá, e o que aconteceu ali, o que aconteceu acolá. Meu reino não é desse mundo. Se tiver aqui alguma coisa que eu precise saber, eu vou saber. Se tiver alguma notícia muito ruim que eu precise saber, eu vou saber. Se tiver aqui alguma coisa que eu precise me precaver, me proteger, eu vou me precaver, eu vou me proteger. Não, meu reino não é desse mundo. Isso é mudar de faixa vibratória e é literalmente, pessoal, como se você estivesse entrando num novo planeta, num novo mundo. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e aí eu fiquei sabendo de coisas que estavam acontecendo no mundo. Pessoal, que eu não fazia a menor ideia. Mas Henrique, você não soube disso que aconteceu e era uma coisa muito ruim. Eu falei, gente, eu não fazia a menor ideia de que aquilo estava acontecendo no mundo. E para mim não fez diferença nenhuma. Na minha vida não fez diferença nenhuma saber daquilo. Minha vida continua prosperando, eu continuo cada ano que passa ganhando mais, trabalhando mais no sentido de agregando mais valor ao meu trabalho, impactando mais positivamente as pessoas, fazendo mais dinheiro consequentemente, tendo mais ideias criativas. O que aconteceu? Não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. E se eu não fazia a menor ideia, é porque nem era para eu saber. Que diferença vai saber eu fazer? E aí eu vou cuidando do meu contexto vibratório para cuidar do contexto vibratório de outras pessoas. Então, vocês estão sacando? Estou olhando os comentários aqui. Escrevam aí, pessoal, o que vocês agradecem. Faz que nem o pessoal que tá comentando aqui. A Brenda, Vanessa, Nayara, Carla. O que vocês agradecem? Escreve aqui. Vamos começar esse movimento agora na vida de vocês. Mas não é para escrever qualquer coisinha não, pessoal. É para escrever assim com 100%.
Escreva com 100% uma coisa que vocês estão sentindo muita gratidão. Não precisa ser bonitinho, não precisa ser místico, não precisa ser vou espiritualizado, não. O que vocês de fato sentem gratidão? Não inventem, escrevam, mas sem inventar gratidão. Escrevam algo que realmente, de fato, genuinamente, vocês sentem gratidão. De fato. Escrevam aqui. Quero que todo mundo escreva aqui. Eu quero ver todo mundo escrevendo aqui algo que realmente agora eu fecho os olhos e eu sinto gratidão por isso. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas escrevam aqui e sintam essa gratidão. Vamos lá. Exercício para vocês começarem. Fechem os olhos. Fechem os olhos, sintam essa gratidão e observem o que vocês de fato sentem essa gratidão, o que mais vocês sentem gratidão. Pode ser a coisa mais simples, pode ser uma declaração de amor, que nem a Joyce aqui, ó. Agradeço a amizade que eu tenho com a Carla. Enquanto eu bebo aqui minha água. Agradeço por ter um chuveiro quente. Isso é muito bom mesmo. Nossa, tem uns comentários aqui muito bonitos, viu? Acho que tem uns comentários aqui muito bons. Escreva aí, pessoal. Tô olhando aqui, tô baixando e tô olhando os comentários, muito bom. Senti grata por estar viajando sozinha, de uma maneira incrível, estar em paz com a solitude, agradeço a vida, a comida, estar aprendendo mais, minha gatinha, meu pijama que eu sempre quis. Olha que coisa legal. Agradecer por um pijama que sempre quis. Nossa, que coisa legal, né? Agradeço pela minha saúde mental, pela minha filha. Agradeço por não ter esborrachado com a cara no chão. Nascimento da minha neta. Ah, que legal, Aldo. Parabéns. Felicidades e muitas bênçãos aí. Grata por ter condições de fazer terapia com o Rick. Ai. A vida, a possibilidade de começar ou recomeçar, saúde. Agradeço por meu irmão estar aqui me enchendo o saco. Olha, se você agradece pelo teu irmão estar te enchendo o saco, amanhã ele não vai estar te enchendo o saco. Minha cura, minha casa, pela coragem que estou construindo, que legal, pelo meu trabalho, agradeço por ter uma máquina de lavar roupa. Pessoal, sério, toda vez que vocês colocarem roupa na máquina, agradeçam por vocês terem uma máquina de lavar. Sério, porque senão vocês estariam lavando no tanque. Ou pior, no rio, sabe? Agradeço a máquina de lavar de vocês, de verdade. Agradeço pelas risadas de hoje, que só essa live me proporcionou depois de um dia horrível. Agradeço por sair da zona de conforto e entrar na academia. Agora vai!
por ter um amor. Eu agradeço também por ter um amor. Olha que legal. Que bom que você descobriu, Ilara. Que bom que você está se exercitando, se alimentando bem. A casa que construía. Viu, pessoal? Vocês, nossa, tô olhando aqui, parece que não acaba de ter comentários. Não acaba de ter. Olha quanta coisa, né, pessoal? Olha quanta coisa legal. Quantos motivos a gente tem para agradecer. Quantos motivos. Se a gente foca a nossa atenção para isso, se a gente começa a se habituar para isso, olha quantos motivos. Sou muito grata por ter encontrado o teu Instagram. Não faço ideia de como foi, mas minhas atitudes diante dos desafios mudaram totalmente. Maravilha. Por ter passado na prova de autoescola. Que legal. Agradeço alimento, casa, cama, pai, mãe, saúde, que maravilha, prosperidade. Agradeço a minha casa. Que maravilha, né? Agradeço por começar a fazer terapia com o Henrique, já estou praticando. Ai, ai. Pessoal, eu acho que vocês entenderam a mensagem de hoje. Vocês possam dormir com essa energia muito boa que a gente está finalizando essa live de hoje. A gente está finalizando essa live de hoje com uma energia tão legal. Eu estou sentindo daqui a gratidão de vocês. E eu agradeço todos os dias pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esse conhecimento. Eu agradeço assim todos os dias, de fato, assim, eu agradeço, é uma coisa que eu literalmente agradeço todos os dias, a honra, a confiança que vocês depositam em mim. Porque não é fácil hoje em dia você confiar em uma pessoa, às vezes coisas muito profundas, você confiar em uma pessoa de tipo, essa pessoa pode me ajudar. Muitos de vocês nem me conhecem assim fisicamente. E vocês confiam em mim. Vocês acompanham o meu conteúdo, curtem, comentam, compartilham. E eu agradeço profundamente isso, sabe? A confiança de vocês, que vocês depositam em mim. E eu busco honrar essa confiança todos os dias. Acho que é por isso que também que eu levo o meu trabalho tão a sério. Porque eu tenho um senso de honra com vocês muito grande. Sabe, eu busco sempre responder comentários, às vezes eu tenho várias mensagens para responder. Quem me conhece, quem é próximo a mim, sabe que às vezes eu trabalho até de noite respondendo pergunta, respondendo mensagem, porque eu honro a confiança que vocês depositam em mim. Então eu agradeço todos os dias a honra e a oportunidade que a divindade me deu, na verdade, e continua me dando essa graça de estar aqui compartilhando esses momentos alegres com vocês, tá, pessoal? Um beijo e até a próxima.